Muito obrigado pela audiência. Obrigado a você que nos acompanha na região de Cascavel, na região de Francisco Beltrão e também nos municípios do Lago de Itaipu. Nós temos esse programa exibido pela TV Beltrão. Muito obrigado aos amigos da TV Beltrão, pela KTV de Cascavel e pela TV Interativa de Medianeira. Além do portal KTV. Você pode acompanhar essa entrevista no portal da KTV e também através do portal Terra, que agora tem uma parceria com o portal da KTV. Eu estou conversando com Jorge Cury Neto, ele que é um estudioso da fala, estudioso da voz, né? Design da voz. É mais importante falar ou ouvir? Uma curiosidade que muitos telespectadores devem ter. É importante ouvir? O silêncio às vezes é fala. ouro. O silêncio é ouro, a palavra é prata. Né? Naturalmente que você precisa da fala para comunicar-se. Né? Como nós falamos, a palavra pessoa, né, significa por meio do som, então é importante para que nós, a gente possa mostrar, expor a nossa pessoa, utilizar o processo da fala. Ele é muito importante. Porque não tem como você falar bem se você não for um bom ouvinte. Exato. Agora, a grande virtude, o grande atributo humano, e que é um desafio, né, é você adquirir habilidade de ouvir. E tem uma outra, mais aprofundada do que essa, e que exige muito mais empenho desse ser humano, que é a habilidade de escutar. Então, assim, a habilidade de ouvir é algo que exige uma série de recursos por parte do ser humano, exige uma série de atributos no ser humano, que ele precisa, primeiro, calar todo o contexto de conversas próprias. Então, eu muitas vezes estou falando com você e você está me ouvindo, mas já pensando numa resposta que você vai dar, pensando no teu contexto, nas tuas referências existenciais, e acaba não me ouvindo corretamente. O ouvir, só por definição dizendo, o ouvir ele é morfológico, então é o processo da audição, em que a fala vem para o ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, passa pela cóglea, né? Vai lá na medula central do receptor, mexe com batimentos cardíacos, pulsação arterial, uma série de fenômenos internos. E depois vai diretamente para a área auditiva do cérebro para gerar compreensão, numa única decodificação cerebral. Ou seja, num único momento você tem todo esse processo concluído. Por isso que a fala é importante. Esse é o processo do ouvir. Ouvir também leva à interpretação. O ouvir leva também à compreensão. Agora, o escutar é algo mais aprofundado. O escutar é você ter sensibilidade para entender não só o que o teu emissor, o teu interlocutor está dizendo, mas o que está por trás daquela fala dele. É você entender a alma do teu interlocutor. É você estar compreendendo todo o aspecto da constituição do teu interlocutor. Então essa é a habilidade de escutar. Por que tem fala que comunica mais, né? Tem uma voz com maior alcance, isso independente de cultura, de inteligência. Eu quero citar um exemplo, você que é homem de rádio. Aliás, aproveitar essa oportunidade e agradecer ao jornalista Oswaldo Eustáquio, que está à frente de um programa na Sara FM, né? Juntamente com a sua esposa, que também é jornalista, a Sandra Terena, temos lá o Fernando San, temos o César Venâncio, o pastor Tiago Ferro, que é da Igreja Sara Nossa Terra, tem possibilitado esse jornalismo aí, que eu tenho participado também, né? Um jornalismo com um viés cristão, né? Que leva a informação e onde todos se comunicam, onde todos participam. Né? Fazer esse parênteses para falar desse programa que é levado ao ar todas as manhãs pela Sara Brasil, né? É o Sara News. E pegando o gancho do programa já, tem voz que acaba tendo maior alcance, acaba tendo maior comunicação, chega de uma outra forma ao ouvinte ou não? Veja, o processo da comunicação através da voz naturalmente emite um som. Esse som cada som tem suas características. O principal na comunicação humana
não é tanto a palavra dita, é claro que ela tem seu significado, tem todo esse contexto lógico, evidente, mas é o som que você emite, que som que você usa para emitir uma palavra. Então o som de cada um pode ter um maior alcance. Isso. Esse som pode que faz ser a mais diferença, comunicativo. eu posso dizer sim. O sim que eu digo, ele pode ter uma conotação de sim, ele pode representar um talvez, ele pode representar um não. Esse é até um recurso que você usa muito no teatro, né? Que você diz sim e você está claramente dizendo não. Então, o som que você emite é que determina a compreensão, a interpretação, né, estética do ato comunicacional da fala. Então, assim, existem frequências sonoras, existem timbres de voz, o agudo, o grave, etc., que são mais sonoros. Se você tem um conhecimento, um exercício, um domínio e consegue sonorizar sua comunicação de forma agradável, você vai ter muito mais espaço para ser ouvido junto ao teu receptor. Você vai ter uma capacidade de atenção do teu receptor muito maior. Então é aconselhável aquela pessoa que não tem uma voz muito agradável fazer um tratamento, um trabalho com um fonoaudiólogo. E é um dos pressupostos. É possível melhorar a voz, então melhorar o som, melhorar o timbre. Por exemplo, no meu caso, né, eu luto com isso já há muitos anos, eu tenho um pouco o hábito de falar alto. Eu poderia falar mais baixo, eu uso assim sempre um tom um pouco mais alto. Eu também falo muito alto. Então, e gosto de ser enfático, isso às vezes judia um pouco. Então isso já é uma linguagem, esse som, esses volumes já são uma linguagem e são uma comunicação muito efetiva. Se você está sonorizando inadequadamente uma mensagem, o teu ouvinte, ele bloqueia aquela mensagem por causa do som que você está emitindo. Então ele não vai te ouvir mesmo que ele esteja interessado. Entendi. Ao passo que se você consegue entender, sonorizar de forma mais adequada, mais agradável e tal, você vai ter acolhida na recepção do teu ouvinte, e mesmo que você não fale coisas de interesse, ele vai fazer questão de ficar ouvindo você, porque aquele som é agradável, né? Então o som, ele tem uma repercussão enorme, né? Como nós falamos a respeito de Jesus Cristo, que no princípio era o Verbo, antes da luz, antes do espaço, antes do tempo, era o Verbo. Se for talvez para uma concepção grega, a expressão grega logos, ela tem um significado muito forte, é muito central na cultura grega, a palavra logos, né? E a palavra logos, ela veio de um verbo chamado lego. E esse verbo lego significava pôr junto, pôr deitado, e depois teve uma designação de falar, que era o feixe de trigo, né? Pôr junto, pôr deitado, e que gerou a palavra logos. E logos para o grego não é necessariamente uma tradução da palavra, da fala, da palavra em si, logos como palavra, mas o logos significa pôr em ordem o processo do pensamento através da fala e através da retórica. Então a expressão logos, ela tem uma definição que é a explosão primal, quer dizer, primeira, da ordem e da beleza. Quer dizer, concordando com o princípio, no princípio era o verbo. E também no campo da física quântica, os estudiosos convergem ainda muito para isso, sobre o fenômeno do Big Bang. O que é o Big Bang? É uma explosão, né? Big Bang. Então, essas três linhas distintas concordam que, num princípio, foi uma explosão, foi um som. Então, esse som, ele tem um aspecto de movimento, ele gera movimento, tempo espacial, como dizem, né? Ele gera a consciência espacial. Então, aí, trazendo isso para a voz tem uma relevância tremenda. Então, como que vem o gosto pela voz? Né? A audição, aquela que você recebe, assim, que é até prazerosa, a voz aveludada. Por que nós somos educados assim? Por que a gente tem a audição assim, que gosta de receber? É porque fere a voz estridente, como você disse aí, a voz às vezes gritada, ela acaba ferindo? Por que essa preferência pelo aveludado, pela voz, né?
Por que que às vezes até uma relação, a gente estava conversando antes dessa entrevista, durante essa semana, né, que às vezes o cara separa da mulher sem saber que foi por causa da voz. Que é aquela voz estridente, irritante, ele não consegue saber o porquê e acaba até gerando a separação. Interpretação perfeita que você faz, né? E é bem esse contexto, né? A voz, ela faz parte, né, como ela emite som, da família da música. Então a voz, ela tem condição melódica. A voz é música, né? A música pode agradar ou não? Pode agradar ou não. A música, ela tem uma condição harmônica definida, né, que são uma sequência de sons e pausas. Se tirar a pausa da música, fica um ruído só. Então a pausa é muito importante. Aliás, a pausa é muito importante na fala. Aliás, a pausa é muito importante na fala. Vai ficar bem claro, né? Por isso que o silêncio é ouro, né? Então, assim, como ela tem uma condição melódica, ao eu verbalizar, eu estou musicalizando. E ao musicalizar, né, eu devo encontrar aí um receptor, né? Eu devo fazer isso de forma que eu seja agradável ao meu receptor. Às vezes eu lembro assim, alguns casos que a gente, no dia a dia, de contato com pessoas, eu lembro que uma vez eu liguei para uma empresa grande lá, eu resolvi fazer uma voz bem calma, assim, né? Me relaxei e falei assim, boa tarde, quem fala aqui é Jorge Cury, eu sou aqui da Webcom Brasil. Sim, eu estou levando aqui um trabalho que eu gostaria que se desse uma atençãozinha. Comecei a falar assim, né? A pessoa não queria desligar o telefone, aquela voz estava sendo agradável para ela, independente do meu discurso. O que, infelizmente, nem sempre eu tenho essa consciência de fazer isso. Agora, nós nascemos também com esse sentido, isso que eu coloquei há pouco, né? De ser algo agradável. Por exemplo, o choro da criança, você sabe quando o choro é preocupante. Aquele choro de quando a criança chora, ela ainda não consegue verbalizar, não consegue falar, não consegue dizer o que está querendo, então ela chora. O choro é uma forma de comunicação. Você já entende que está chorando porque algo está errado. Né? E como você disse, aí a voz agradável. Você estava falando, a pessoa não desligava o telefone porque estava achando a sua voz agradável. Né? Então a voz, ela tem essa força, isso é inquestionável. Isso. Então por isso que o voice design, ele vem primeiro para suprir uma demanda científica sobre uma pesquisa e estudo mais aprofundado sobre esses fenômenos. Segundo, a ciência, vamos dizer, e a consciência do voice design, de entender esses fenômenos, ajudam muito as pessoas em vários campos. Você, o telespectador que está nos assistindo, pode começar a se policiar como que você está falando com as pessoas, como que você está ouvindo as pessoas. Você vê, o ato de escuta... Se a sua mensagem está chegando às pessoas. Só o ato de você se policiar já tem um ganho significativo no seu dia a dia. O momento certo de falar, o momento de calar-se, o momento de falar por meio da palavra não dita. Nem sempre você precisa falar com a palavra dita. Às vezes você fala a palavra não dita, né? Usa a pausa, né? A pausa é o momento que as pessoas se compreendem e se entendem. É na pausa, não durante o processo de fala. É quando eu paro de falar é que você compreende o que eu digo, não durante a minha verbalização. Então, tem uma série de fenômenos interessantes, que ao compreender isso, você vai ter um ganho pessoal e interpessoal. O intrapessoal também é interessante, você começar a compreender as suas falas interiores, como que você tem se comunicado com você mesmo, com que voz que você trata a sua comunicação intrapessoal. Você até fazer o inventário das suas palavras. Quando você tem o inventário das suas palavras, você conhece o que você diz no dia a dia, você até começa a compreender a sua realidade. Por que eu estou nesse contexto? Porque eu estou falando dessa maneira. E as palavras vão me conduzindo a certas realidades. Porque a palavra proferida tem poder. Então, quando você consegue compreender. E nós estamos num contexto, hoje, de uma sociedade bastante comprometida sob o ponto de vista de saúde. Nós somos uma sociedade patologicamente bastante comprometida. Pela essa correria toda exacerbada, essa coisa toda do nosso dia a dia de hoje, da nossa jornada cotidiana, o que acontece? Nós estamos perdendo aptidões que já tínhamos.
Se nós fôssemos comparados com os gregos, que já fazem muitos anos que existiram na sua plenitude, nós perderíamos muito para eles. Uma curiosidade, o que a gente fala fica no universo mesmo? Está aí? É possível captar? Como é uma vibração Será que física... o nosso som está aí? Dizem os físicos, né, que esse som ele se propaga e não se extingue, né? Ele não se extingue. Isso é possível? Dizem. Mas ainda não temos comprovação. Os físicos dizem que, como é um som, uma onda física mecânica, naturalmente, para o nosso contexto, ela tem um momento de início, de meio e de fim, né? Mas ele por exemplo, nem tudo que a gente ouve, a gente não ouve tudo o que a vibração física sonora gera, né? A gente ouve de 20 a 20 mil hertz. O que tem antes de 20 mil hertz, você sente a vibração física, mas não ouve, o teu ouvido não capta. Além de 20 mil hertz também, a vibração física te atinge, fisiologicamente, até psicologicamente, mas você não ouve mais o som. Então nós temos um limite. Eu tenho que chamar mais um intervalo e a gente vai para o último bloco. E daí vamos falar sobre a educação, né? De que forma as pessoas interessadas podem ter acesso, se você vai ter esse ensino à distância, se você pretende colocar isso na internet, que é uma realidade hoje, com essa forma mais rápida de comunicação, se é possível a gente ter isso no currículo escolar, de que forma a gente vai ter, enfim, esse estudo, né? E esse conhecimento maior sobre a fala, sobre a voz. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos falando sobre, né, a importância da voz, a força da fala nessa era da revolução tecnológica. A gente volta daqui a pouco. Até já.